Oiê, boa tarde. Está começando mais um vídeo para vocês. Eu decidi antecipar esse vídeo para vocês conhecerem um pouco mais sobre mim, sobre minha família, né, para vocês se interessarem mais pelo canal. E a minha história eu acho ela muito interessante. É como está aí no título mesmo. Como eu me casei com meu irmão? Muitos devem estar se perguntando, né? Como isso é possível? Sim, não somos irmãos de sangue, mas a minha mãe é casada com o pai dele. E a nossa história é muito, muito, muito linda. Eu acho que não existe outra história como a nossa no mundo inteiro. Nós somos, assim, de família evangélica, né? Minha mãe, infelizmente, né, ficou viúva do meu pai. E o que acontece? Ela, depois de alguns anos, né, teve um sonho. Uma certa noite ela teve um sonho que chegava um senhor até a ela e dizia assim: eu vou me casar com você e sua filha vai casar com meu filho. Minha mãe acordou, ficou pensativa, né? Falou: gente, como assim? Até então ela não conhecia meu padrasto. Passou-se algum tempo, meu padrasto passava sempre em frente à nossa casa para poder ir no monte orar. É costume, né, dos evangélicos de irem no monte para poder orar, buscar a Deus. Eles se conheceram, ele começou a orar com alguns parentes nossos e começou a frequentar a minha casa e orar. E até então que Deus mostrou para os dois, né, que eles ficariam juntos e tal. Eles até relutaram um pouco, não queriam, mas quando é da vontade de Deus, não tem como voltar atrás. Aí, dessa forma, começaram a conversar. Se eu não me engano, depois de 6 meses, eles deram o primeiro beijo. E aí, depois que nós fomos saber que ele tinha filhos, né? Tanto mulheres quanto homens. Aí, uma época, assim, depois que a minha mãe já tinha começado a namorar ele e tal, nós não sabíamos do sonho dela. Ela perguntou pra gente, assim, pra mim e pra minha irmã: o que vocês acham do fulano? Que era meu cunhado. Aí a gente ficou sem entender e tal, passou. Mas na verdade já estava despertando sentimento em mim pelo outro, que ela menos imaginava. E a gente, assim, conversava, a gente convivia normal. Até que começou, né, surgir aquele sentimento. Às vezes a gente sentava pra ver televisão junto e tal. Eu lembro que a gente, assim, automaticamente a gente começou a dar a mão. Eu tinha 14 anos. 14 anos, ele tinha 17, se eu não me engano. Aí a gente começou a dar a mão, assistir o filme junto e tal. Até que eu lembro que eu falei com a irmã dele, né, com a minha cunhada, né, que até então era minha irmã de consideração. Falei com ela que eu tava começando a gostar dele, mas ele não me dava muita bola, que eu ia desistir. Aí eu estava no banheiro assim, eu falei: não quero mais, gente, não sei o que. Ele ficou só ouvindo. Passou um pouco, eu tava no quarto, ele foi lá. Ele foi lá, ele simplesmente chegou e falou assim: aqui, se eu pedir sua mãe pra te namorar, ela deixa? Aí eu fiquei assim, sem entender, mas gostei da ideia. Mas minha mãe na época não aceitou. Eu conversei com ela e tal. Como eu era muito nova, a gente morava na mesma casa, ela não viu com bons olhos, não. Mas a gente, né, como adolescentes normais, demos uns beijinhos, né? Por uns 3 meses mais ou menos, a gente ficou assim, né? Bem inocentemente mesmo, né? A gente dava uns beijinhos, conversava, aproveitava quando minha mãe saía, dava uns beijinhos, mas não passou disso, graças a Deus. Até que eu fiz uma viagem para São Paulo e eu fiquei um mês em São Paulo. Então, quando eu voltei, o sentimento que eu tinha por ele antes é como se tivesse desaparecido. Então, assim, eu não queria mais namorar ele. E ele ficou sem entender nada. Mas, hoje é o que eu falo, é um propósito do Senhor nas nossas vidas. Por quê? Eu era muito nova, né, 14 anos, a gente morava na mesma casa, e a gente sabe como que as coisas terminam, né? Ninguém é inocente a ponto de falar por quê, né? Infelizmente, nós namoramos na mesma casa e tal, e se continuasse, não sei o que iria acontecer, ou sei, né? Então, não era momento do Senhor pra gente ainda. Aí passou-se, né? A gente não teve mais relacionamento nenhum, né? Eu cheguei a conhecer outros rapazes, ele chegou a conhecer outras moças, mas nada que fosse pra frente.
Eu, com 16 anos, tomei a decisão de que eu não queria mais ficar com ninguém. Eu me lembro, assim, perfeitamente que eu disse assim, eu só quero namorar quem eu for casar. Como assim, né? Uma menina de 16 anos, né? Que gostava de dar uns beijinhos, assim, vamos dizer. Simplesmente falou que eu não queria mais ficar, queria casar. E foi isso que eu pensei. Então eu fiquei 1 ano sem ficar com ninguém. Porque quando aparecia alguém, eu falava, não, esse aí não quer casar, não. Não, esse aí não é para compromisso sério. Não, não vejo futuro com isso. Então não ficava nem de beijo, nada. Até que certo dia tava eu, minha esposa em casa. Aí o que acontece? Eu num quarto, ele no outro. Eu não sei o que aconteceu, que ele me chamou, fui lá, a gente conversava tudo, sabe? E a gente começou a conversar e tal, tava tocando uma música. Eu lembro que nesse meio tempo, a gente ficou 2 anos separados, né? Ele sempre me pediu um abraço, só que eu ficava meio retraída de dar. Nesse dia eu aceitei dar um abraço nele. Quando a gente abraçou, sabe aquele sentimento que tá guardando lá no fundo, que você achou que nem existia mais e pá, faz assim. Foi desse jeito. Depois que a gente abraçou, nossa, viu aquele negócio assim, e a gente foi deslizando o rosto, deslizando, até que a gente beijou. Depois de mais de 2 anos, a gente beijou. E na hora eu entendi, falei, poxa, mais de 2 anos ele não desistiu de mim, né? Ele gosta de mim. Será que era ele o tempo todo e eu não percebia? Mas é porque não era o momento, né? Então, aconteceu as coisas no momento certo. Aí, o que acontece? A gente começou a namorar e antes disso, esqueci de contar pra vocês, nesse meio tempo, nesses 2 anos que a gente ficou separado, minha mãe percebeu que ele gostava de mim e ela lembrou do sonho dela, da revelação. E ela chegou a falar comigo, Thalita, você quer namorar o Diego? Você quer? Eu deixo. Mas eu estava relutando ainda na época, né? Mas depois que as coisas foram se encaixando, aí dessa vez deu tudo certo, ele foi, pediu minha mãe para namorar, né? Mesmo morando na mesma casa, ela, né, ele pediu, ela falou assim, ó, eu deixo, mas você tem que ir pros caminhos do Senhor, né? Porque apesar dele ser criado ali na igreja, ele não estava tão firme, né? Como eu sempre fui, né? Sempre fiz parte de grupo de jovens, de coreografia, sempre gostei de louvar, sempre gostei de estar ali na presença do Senhor, diferentemente da rotina dele. Mas então, a gente começou a namorar, né? Namoramos por um bom tempo, a gente noivou com acho que 9 meses de namoro, a gente já noivou, né? E no outro ano, com 1 ano e 6 meses de namoro, a gente casou. Nesse meio tempo, né, nós passamos por muitas lutas. Muitos. Nenhum relacionamento é flores, nenhum relacionamento é só momentos bons. Só Deus, eu e Ele sabemos tudo que nós passamos. Não foram momentos fáceis, tanto da parte dele quanto da minha, né? Várias vezes, sim, nós chegamos a brigar, magoar um ao outro, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Se você dá uma brechinha, já é o suficiente para ele entrar, né, para fazer ruaça, vamos dizer assim. Mas nós fomos perseverantes. Apesar de nossas lutas, nossas dificuldades, nós lutamos para continuarmos juntos. E é assim até hoje. A gente luta para fazer um ao outro feliz, né? E depois a gente estava casado, no outro ano, no mês de fevereiro, nasceu o nosso primeiro filho, que é o Guilherme, né? E depois o Guilherme estava com 9 meses, eu engravidei, não sabia. Aí, com 1 ano e meio, o Guilherme estava com 1 ano e meio, nasce o Vitor. Diferença de 1 ano e meio. 2 meninos assim, um seguido do outro, e foi uma loucura. E passaram 5 anos, eu sem planejar também, aí pá, outro menino, Bernardo. Essa benção que tá me chamando aqui. Oi. Aí, né, o Senhor me deu o Bernardo Samuel, também meu terceiro menino, terceiro presente do Senhor. Se o Senhor deu, é porque é benção para nossas vidas, né? Nenhum momento eu reclamei, não é fácil, né, ter 3 filhos, mas é benção do Senhor. É assim, é inexplicável o amor que a gente sente. É difícil, né, educar, você dá tudo que a criança precisa, mas é benção. Então, assim, né, eu tô contando um pouco da história para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem para mais pessoas se inscreverem, que eu vou fazer um vídeo, né, de mim com meu esposo,
para nós contarmos mais um pouco das nossas experiências para vocês. Mas enfim, né? Eu sou casada com o filho do meu padrasto. Meu padrasto é meu padrasto e meu sogro, minha mãe é madrasta e sogra do meu esposo. E os meus filhos são netos biológicos dos dois. Então, assim, eu acho que pode haver outras histórias, né, parecidas com a nossa, mas eu acho bem raro. Foi um presente que o Senhor deu para mim. Eu sou muito grata a Deus pela minha família, pelas dificuldades que a gente passa, que a gente aprende a valorizar mais ainda. Então, eu sou grata a Deus por tudo. Tudo que o Senhor fez e faz por nós até hoje é só bênção mesmo, é só agradecer. Tem detalhes da nossa história que vocês precisam saber, mas eu pretendo contar mais pra frente, se vocês me ajudarem a divulgar mais o canal, tá bom? Então eu agradeço muito a atenção de quem veio aqui assistir até o final. Se você assistiu, deixe seu like, né, como dizem. Dá uma curtida aí, ajuda o canal a crescer, né? Que Deus abençoe todos vocês. Um beijão, fico com Deus. Dá tchau, Bernardo. Tchau. Tchau.